Olá, estudantes. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Essa é a segunda parte da nossa revisão de física primeiro bimestre, ok? Então, essa parte ela vai abordar o movimento retilíneo uniformemente variado. Coloquei aí 5 tópicos para a gente lembrar, focar mais no conceito do que realmente em decorar equações. Ok? Então, a primeira coisa que você deve ter em mente é que esse movimento uniformemente variado tem aceleração constante e diferente de zero. Ou seja, se a minha aceleração é constante, a própria aceleração é a aceleração média. Não tem duas acelerações. Ok? Então, o que a aceleração faz? Faz com que a velocidade mude. Ok? Só que ela vai mudar de uma forma constante. Tudo bem? E é o seguinte, se eu quiser fazer previsões de como a minha velocidade ela vai estar aumentando ou diminuindo, nós vamos utilizar um artifício que nós chamamos isso de uma função horária da velocidade. Ou seja, é uma equação que faz com que a velocidade mude com o tempo. Ok? Então, velocidade com o tempo. Tudo bem? E aí, essa equação é a equação do primeiro grau. O gráfico é simples, mas vamos olhar aqui, ó, esse desenho aqui, esquematicamente, desse bonequinho aqui, cabeçudinho. Olha, quando eu tenho velocidade e aceleração apontando para o mesmo caminho, para o mesmo lugar, né, para o mesmo sentido, eu tenho um movimento acelerado. Quando a velocidade e a aceleração estão com sentidos diferentes, eu tenho um movimento retardado. E aí você diz assim, mas professor, eu estou vendo aqui, ó, progressivo, regressivo. Isso aí você volta lá na primeira parte da nossa revisão e você vai lembrar que quando eu estou com a velocidade apontando para o eixo que tá crescente dos deslocamentos, eu digo que ele é progressivo, ele está indo para frente. Quando ele está indo para trás, eu digo que ele é regressivo. Tudo bem? E aí é o seguinte, existe velocidade positiva, movimento progressivo, e existe velocidade negativa, que é o movimento regressivo. Existe um movimento acelerado, onde a velocidade está aumentando, tanto faz aumentar positivamente ou aumentar negativamente. E existe o retardado, onde certamente aqui o módulo da velocidade vai estar diminuindo, vai estar freando. Tudo bem? E aí a gente pode pensar que aqui seria um freio e aqui seria um freio de marcha ré. Uma coisa desse tipo. Função horária função horária da velocidade. Se a velocidade ela é positiva, ok? Se a aceleração é positiva, eu tenho um gráfico crescente. Se a aceleração é negativa, eu tenho um gráfico decrescente. Tudo bem? Crescente e decrescente. E aí nós vamos agora para o nosso gráfico da aceleração. E aí você lembra, professor, a aceleração ela é constante. Se a aceleração ela é constante, isso vai me dizer que esse gráfico ele não vai nem subir e nem vai descer. Ele vai ficar sempre retinho. Exato. Isso aqui, se você comparar com o movimento uniforme, isso aqui é o perfil do gráfico V por T no movimento uniforme, no movimento em que a velocidade é constante. Então, esse tipo de gráfico é um gráfico de uma função constante. Tudo bem? Então, nota só o seguinte, que se eu colocar aqui, se eu fazer a área dessa figura aqui, ó, do gráfico V vezes T, se eu calcular essa área de um trapézio, se eu calcular essa área, eu vou encontrar o ΔS. Dessa forma, a gente encontra a função horária do espaço. Ela é uma função um pouquinho mais feia, então eu não coloquei nesse slide. É interessante que você veja isso, mas não agora, porque aqui é só um lance de revisão. E aí, quando a gente for para as questões, a gente pode buscar a forma dessa função. Então, bora lá testar o que foi que eu falei aqui nessa aula de hoje. E aí eu não sei se é a segunda questão mesmo, mas eu coloquei como a segunda questão. Dado que a aceleração escalar de um corpo é nula em determinado instante, ou seja, eu não sei se é nula para sempre, pode-se afirmar que está no ponto mais alto atingido após ser lançado verticalmente para cima. Quando eu lanço alguma coisa para cima, ela sobe até o máximo. Quando chega lá no máximo, né,
topo, né, no canto mais alto, ele começa a cair. Ou seja, quando ele está lá no máximo, ele não vai subir mais, ele vai começar a descer. Ou seja, ele parou. Ou seja, a velocidade lá em cima é zero. A aceleração, eu não sei dizer se ela vai ser zero. Quer dizer, eu tenho certeza, não vai ser. Ok? Porque vai ter uma gravidade lá puxando ele para baixo. E a nossa aceleração da gravidade não é zero. Tudo bem? Então, para ele estar no ponto mais alto, o que é necessário é eu dizer velocidade é zero. Mas não foi isso que ele falou. Então, não tenho como saber se ele está no ponto mais alto. Ok? Opa, está em movimento uniforme? Não, né? Por que não? Porque eu não tenho certeza que a aceleração é sempre zero. Diz que em determinado instante, então pode ser que em nenhum outro instante não seja zero, então não pode ser. É um movimento uniformemente variado? Também não. Porque para ser movimento uniformemente variado, ela tem que ser diferente de zero sempre. E aqui ela é em algum ponto. Tudo bem? É um movimento retilíneo? Aí é que eu não consigo dizer mesmo. Eu não tenho nada no texto que me diga que vai ser retilíneo, se vai ser curvilíneo. Então a resposta correta tem que ser o item E. Pode, não está. Pode estar em um movimento variado não uniformemente. Pronto. É um movimento qualquer. Eu não sei que movimento é este. Ok? Então vamos para outra questão. Outra questão, ao meu ver, é uma questão bem mais dificilzinha. Nós vamos ter que lembrar de coisas aqui lá do nono ano. Então bora lá. Em qualquer corpo em movimento curvilíneo, está presente determinada grandeza cuja intensidade vamos simbolizar por G. Para um corpo C em movimento circular, G varia em função do tempo, conforme o gráfico. E aí nós temos um gráfico aí, ele fala arco da parábola e o vértice da parábola. Calcule em metros por segundo o módulo da velocidade P no instante t igual a 4 segundos. Ok? Dado, tal, tudo bonitinho. Primeira coisa. Esse gráfico aqui é um gráfico de uma função do primeiro, do segundo, do terceiro, quarto grau. Que função é essa? Do segundo grau. Então, nós temos que ver ou lembrar da nossa equação do segundo grau, que é como? Lá, o professor de matemática ele deve ter falado isso aí, ó, y de x ou f de x é igual a ax ao quadrado mais b mais c, bx mais c, onde a, b e c são coeficientes, são números, são constantes, ok? Se o y for igual a zero, quer dizer que nós estamos aí numa equação do segundo grau e para resolver nós temos que apelar para a fórmula de Bhaskara, onde o meu delta é o b ao quadrado menos 4ac. Esse delta, o professor de matemática provavelmente diz que tem 3 possíveis resultados para ele. O primeiro resultado é quando ele é maior do que zero. 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu vou ter duas raízes reais. Ok? Duas raízes reais. Tipo 1 e 2, menos 1, menos 1, menos 1 e 1. Enfim, duas raízes reais. Dois números diferentes. Se esse delta ele for menor do que zero, eu vou ter um x, eu vou ter as raízes que não pertencem aos reais. Ou seja, vai ser tipo raiz de menos 4. Não sei fazer isso. Ainda não sabemos fazer isso. Ok? Então, provavelmente o professor de matemática de vocês não gostava desse tipo de delta. Ok? E nossa terceira possibilidade é quando o delta ele é zero. Quando o delta é zero, eu só vou ter uma raiz, eu não vou ter duas raízes. Ok? Então, quer dizer que esse tipo de gráfico aqui, ó, ele tem uma ou duas raízes, ele só tem uma aqui nesse ponto, ok? Ele só tem nesse ponto aqui. Para ele ter nesse ponto aqui, que é o vértice da parábola, ele tem que ser desse tipo aqui, ó, esse tipo de equação. Esse gráfico aqui pertence a esse tipo de equação. Aí você diz, professor, mas x e y seriam os nossos eixos, e aqui não tem x e y, aqui tem g e t, ou seja, esse arco de parábola aqui, ele é g igual a k, está no lugar do meu a, eu mudei de letra só para você não pensar que esse a que aí iria aparecer aqui ia ser a aceleração, que não é uma constante, um coeficiente, vezes t ao quadrado. Agora nós vamos querer saber quem é esse k, ok? Como assim?
esse tipo de arco, ele vem desse tipo de equação. Só que ele diz que quando G for 180, o T é 2. Ou seja, quando esse cara aqui for 180, esse cara aqui, o T é 2. Então, vai ficar 180 igual a K, 2 ao quadrado. E aí eu vou encontrar quem é K. Eu acho que eu errei aqui no próximo passo. Quer ver? Ó? Errei. Ignora isso aqui agora. Quando G de T for 180, K, T vai ser 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Está multiplicando, passa dividindo. 180 dividido por 4 é 45. Então, o meu K é 45. Ou seja, essa minha equação aqui, o meu K é 45. Então, observe este resultado aqui. Este resultado aqui é o resultado que, quer dizer, é a função que gera esse gráfico que nós estamos vendo. Tudo bem? Ok, entendi até agora. E aí, o que é que o senhor está pensando em fazer? Pensando em fazer o seguinte, e agora, quando o meu T aqui de G, ele for 4, o que é que eu tenho? Quando T for 4, dessa forma. Opa, eu coloquei 5 aqui, ignora, aqui é 4. Quando T for 4, vai ficar 45 vezes 4 ao quadrado. 45 vezes 16. 45 vezes 16 dá 720. Ou seja, quando G for 720, vai ser lá em cima, o T é 4. Professor, mas eu não estou entendendo onde é que o senhor quer chegar. Olha agora. Quando G for 720, o tempo é quanto? 4. Ele quer saber qual é a velocidade no instante 4. Tudo bem? Então, agora, quanto é esse G aqui no instante 4? 720. Então, quer dizer que quando eu colocar aqui 720, o resultado que eu vou ter é a velocidade no T igual a 4. Sim, exatamente isso. Só mais uma vez, o que foi que eu fiz? Descobri que equação gera esse gráfico. Como a raiz, ele só tem uma raiz, ele tem que ser o delta igual a 0. Como eu sei que ele está cortando mesmo aqui, ó, no eixo, tem que ser esse tipo de equação. Coloquei aqui. O que é que a questão me diz? Quando t for 2, o resultado é 180. Então, quando t for 2, o resultado é 180. Com essa parte aqui, eu encontrei quem é meu K, que é 45. E aí eu vou para o lugar em que ele está pedindo, que é 4. Ou seja, quando t for 4, vai ficar 4 ao quadrado 16 vezes 45, 720. Ou seja, eu quero agora o local onde g é 720, que é o g do tempo igual a 4 segundos. Tudo bem? Esse 5 aqui está multiplicando o v, passa dividindo. 720 dividido por 5 dá 144. Retiro a raiz daqui, retiro a raiz daqui. Vai ficar raiz de v ao quadrado é v, igual a raiz de 144, que é 12. Como o g está no sistema internacional, os meus eixos aqui, o t está em segundo, que é no sistema internacional, a nossa resposta é bonitinha já no sistema internacional. Então, galera, é basicamente isso que eu queria falar. Essa questão que eu fiz, ela é bem complicadinha. Volta um pouquinho lá até você compreender. Se caso ainda persistir em dúvida, fale comigo. E até o próximo conteúdo, que vai ser movimento em campo gravitacional. Bye, bye!